Esta segunda-feira foi o dia mais quente já registrado no mundo, de acordo com os dados dos Centros Nacionais de Previsão Ambiental dos Estados Unidos. A temperatura média global atingiu 17,01 graus, superando o recorde de agosto de 2016, que foi de 16,92 graus. As ondas de calor, elas se espalham pelo planeta e o sul dos Estados Unidos tem sofrido com as altas temperaturas nas últimas semanas. Na China, as temperaturas ficaram acima de 35 graus e no norte da África, a gente tem temperaturas próximas dos 50 graus. Mesmo a Antártica, que atualmente está no inverno, registrou temperaturas mais altas e o maior recuo de gelo já registrado para maio. Este é um recorde que a gente não tem nada o que comemorar. E, ao que tudo indica, pode ser quebrado cada vez mais com o aumento das emissões crescentes de gases do efeito estufa. Então vamos chamar o nosso meteorologista aqui do Canal Rural, Arthur Miller, para repercutir esse assunto, porque esse aumento da média global das temperaturas pode representar, né, Arthur, o fim de muitos ecossistemas no futuro se a gente não fizer algo. Inclusive, a gente até pode responsabilizar as mudanças climáticas combinadas com esse padrão emergente de El Niño. Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila, boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, Priscila, não tem nada para comemorar, e aí vamos aí por parte, né? Espera-se que em períodos de El Niño a temperatura global, a média dela aumente mesmo, porém, como bem falado, isso vai sim, não só intensificar, como vai aumentar a frequência, ou seja, vai bater recorde de temperatura e vão acontecer mais ondas de calor, porque inclusive o último recorde foi em 2016, quando foi o último período de El Niño. Então, isso também é associado, lá em abril, quando, num episódio do nosso podcast, que havíamos conversado que os oceanos já estavam aquecidos, que ainda não se tem uma explicação por isso. Então, aqueceu o Pacífico Equatorial, outros pontos do globo estão com os oceanos aquecidos, associado com os gases de efeito estufa que aumentam a temperatura e ainda mais agora com o El Niño. Então aí vai ser um calor muito intensificado e esperar aí para que o pior não aconteça, porque vai ser um período quente, pelo menos até metade do ano que vem, que é onde se espera-se que esse El Niño dure. Porém, quanto mais tempo o El Niño durar, mais tempo vai ter esses extremos, principalmente de calor e ondas de calor. Bem lembrado, porque a gente mencionou lá para meados de abril já, você já cantou essa bola, né, Arthur, no nosso podcast Canal Rural Clima, que eu convido todos vocês também a ouvirem, que a gente teria, né, ondas de calor com esse aquecimento do oceano. Agora, voltando aqui para a previsão do tempo no Brasil, quero saber, tem risco de chuva volumosa aqui para o nosso país? E isso pode prejudicar alguma cultura ou vai ser benéfico para o milho segunda safra e para o trigo que está em desenvolvimento no sul, Arthur? Vai ter chuva volumosa sim, que deve prejudicar principalmente o avanço da semeadura do trigo na região sul. Porém, essa chuva deve ficar ali na região sul, pegando o máximo ali o sul de Mato Grosso do Sul e São Paulo, como vamos ver a seguir. Conforme aqui as imagens de satélite, temos aqui a aproximação de uma frente fria que já vai trazendo chuvas aí para o Rio Grande do Sul. Condição de bloqueio ainda continua aqui no Nordeste, Sudeste e também região Centro-Oeste do Brasil. O tempo ainda no dia de hoje segue com pancada de chuva só no sul do Rio Grande do Sul, tempo aberto em toda a área clara do mapa e pancada de chuva lá no litoral norte do Nordeste e também na faixa norte do Brasil. Olhando aí para as máximas, podem passar aí dos 30 graus, como é o caso de 31 graus em Barreiras e 33 graus em Sinop e também 31 em Cruzeiro do Sul. Olhando para as chuvas nos próximos 5 dias, temos aí a formação de um ciclone extratropical aqui próximo ao litoral. Vai ter chance aí de rajadas de vento aí na faixa litorânea, aí acima de 60 km por hora, então muita atenção, o mar vai ficar agitado e com volumes de chuva aqui no Rio Grande do Sul que podem passar dos 100 milímetros nos próximos 5 dias. Segue sem chuvas aqui na região central do Brasil, o que favorece principalmente o avanço aí da colheita do milho segunda safra. Olhando para o próximo período de 12 a 17 de julho, vamos ter a formação de outro ciclone extratropical ali entre os dias 11 e 12, e aí esse vai jogar mais chuvas aqui para a região de São Paulo e Mato Grosso do Sul, então vamos ter um período aí bem úmido aí na região sul e sudeste nos próximos 10 dias e segue sem chuvas aqui no interior do Brasil, com chuvas cessando na região norte. Olhando para o último período entre 18 a 23 de julho, continua as chuvas aqui na região sul e sudeste, com os volumes da mancha em verde, podendo aí passar aí de 80 a 90 milímetros, até com alguns pontos aqui no litoral sul de Santa Catarina que podem passar de 100 milímetros. Então, no geral, vamos ter um período bem úmido na região sul,
vai prejudicar aí o tratamento fitossanitário, a semeadura do trigo. Porém, aqui na região sudeste e centro-oeste, parte da região norte e interior do nordeste, favorece aí o avanço da colheita do café, o avanço da colheita do milho segunda safra. Porém, aquele produtor que semeou o milho segunda safra de forma tardia, vai faltar aquela chuva ali nessa fase final de maturação e enchimento de grãos. Agora, me fala uma coisa, Arthur, depois, da passagem dessa frente fria, a gente vai ter ar frio chegando também pelo Brasil? E mais que eu te pergunto, esse ar frio ele vai poder provocar geada nas lavouras? Porque a gente tem falado amplamente aqui de que o julho vai ser mais quente do que o normal, né? Em temperatura média, a gente tem visto isso bastante, mas essa incursão dessa massa de ar de origem polar, ela pode trazer algum dano para esse milho segunda safra que está sendo colhido ou para as lavouras de inverno? Para o milho segunda safra, não, mas para as lavouras de inverno, sim, principalmente na região sul, que após a passagem desse segundo ciclone ali entre o dia 11 e 12, vai favorecer a entrada de um ar mais frio no dia 13, com chance de geadas em todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na qual as áreas de baixada podem registrar mínimas aí de 2 a 3 graus. Esse frio ele deve se reter aqui na região sul até chega aqui na faixa do litoral do sudeste. O pecuarista aqui, principalmente aqui no centro-oeste, pode ficar tranquilo que esse frio não vai subir lá para a zona do Pantanal. Então, esse frio vai prejudicar aí, principalmente aí as lavouras de inverno, que associada à alta umidade, prejudica ainda mais. Tá certo, Arthur. Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez, sempre aqui antenados nos assuntos importantes do clima do Brasil e do mundo. Obrigada e até a próxima. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha.